Ei, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero falar sobre um assunto que me veio à mente na sexta-feira passada, no momento em que, pela 70ª vez na minha vida, eu assisti ao filme Forrest Gump. Gente, eu amo esse filme e como eu fui convidada a assisti-lo, eu não recusei. Nessa versão de sexta-feira, o filme estava dublado em português. Perfeito. Acredito que todos vocês que estão assistindo a esse vídeo já viram Forrest Gump, pelo menos uma vez. Beleza. Há um momento do filme em que o Forrest conversa com uma senhora no ponto de ônibus. Vocês sabem do que eu tô falando. Aí tá. Nesse momento em que ele conversa com essa senhora no ponto de ônibus, ele fala ele narra lá várias coisas de encontros e desencontros dele, e ele fala a respeito do momento em que ele correu. Durante 3 anos, alguns meses, alguns dias e algumas horas, Forrest Gump correu pelos Estados Unidos. Beleza. Ao narrar isso, ele disse para a senhora: eu corria e corria, sem nenhum motivo específico. Eu ia até a praia, parava, olhava e depois ia para outro lugar. Beleza, esse é um pedacinho lá da narrativa dele. Aí me veio à mente o seguinte, a regência do verbo ir nessa fala. Qual é a regência do verbo ir? O que vocês empregam? Muito cuidado, muito cuidado. Lembrando do seguinte, quando eu falo aqui a respeito de algum assunto, eu levo em consideração a gramática tradicional. Do ponto de vista gramatical, pensando aí no tradicional, o verbo ir pode exigir ou rege várias preposições. É possível dizer ir a algum lugar, ir até algum lugar, ir até a algum lugar, combinando o a com até. Nessa combinação de preposições até e a, tem-se aí a chamada locução prepositiva, porque são duas preposições juntas. Beleza. E a outra possibilidade é ir para. Ir até, ir a, ir até a, ir para. Por exemplo, irei a Belo Horizonte. Irei até Belo Horizonte. Irei até a Belo Horizonte. Mais raro. Ou irei para Belo Horizonte. Perfeito. Ir a, ir até a ou ir para. A minha referência bibliográfica aqui é o Celso Luft. Em caso de dúvida, basta sempre consultar o dicionário de regência verbal do Celso Luft. Eu confio demais nele. Beleza. Contudo, na oralidade, as pessoas tendem a utilizar ir em. Por exemplo, vou, né? Agora eu empreguei o verbo ir no presente do indicativo. Vou na casa da minha mãe. Cuidado! A gramática tradicional condena ir em. Irei na casa da minha mãe. Então, com correção gramatical, eu diria: vou à casa da minha mãe. Com crase, vou à casa da minha mãe. Então, muito cuidado. A gramática normativa ou gramática tradicional condena o uso da preposição em com o verbo ir. Tranquilo? Quais são as possibilidades de novo? Ir a, ir até a ou ir para. Beleza. E outra coisa muito interessante, gente, há uma diferença semântica no uso da preposição a ou no uso da preposição para. Ou até também, mas eu quero enfatizar a diferença do a para o para. Quando se emprega ir a algum lugar, há aí um aspecto de transitoriedade. Isso quer dizer que você vai e volta. Irei a Belo Horizonte. Isso quer dizer o quê? Você vai a Belo Horizonte e voltará. Transitório. Se eu uso a preposição para, o que isso quer dizer?
A informação prestada aí, com o uso do verbo ir e a preposição para, é de uma ação permanente. Ou seja, você vai para ficar. Irei para Belo Horizonte. O que você está dizendo? Que você vai para ficar. Irei a BH, aspecto transitório, você vai e volta. Irei para BH, você vai e fica, tá? Muito interessante isso. Então, por exemplo, numa situação de prova de concurso público em que a organizadora substitui a preposição a pelo para ou vice-versa, ou para pelo a, obviamente aí empregando-se o verbo ir, você pode afirmar com muita precisão a partir de agora, né, que haja o quê? Uma mudança de sentido, porque é muito diferente você ir para voltar e você ir para ficar, ok? Tranquilo? Então aí, com base no filme Forrest Gump, o meu predileto, eu trago aqui uma dicasinha sobre o verbo ir. Um grande beijo, uma ótima semana para você.